A paz do Senhor Jesus, gente. Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje vamos falar mais um pouco da palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha falar profundamente ao coração de cada um de vocês que está entrando aqui nesse vídeo. E que o Espírito Santo venha estar em suas vidas e fazer morada. Amém? Mas antes de a gente iniciar o vídeo, falando sobre a palavra de Deus, gostaria de pedir para que cada um de vocês que estão entrando aqui nesse vídeo, que deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que o YouTube venha reconhecer que o vídeo é relevante e ele possa estar indicando para outras pessoas, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos para o vídeo? Nesta manhã quero falar com vocês, meditar um pouco na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 55, onde vai falar, no versículo 8 e 9, que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Muitas vezes a gente pensa algo, mas Deus, ele tem coisas melhores para nós. Deus, ele sabe qual é o melhor para a minha vida e para a sua vida. E aqui a palavra de Deus nos diz, em Isaías 55, 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, ele sempre pensa melhor do que a minha pessoa, e Deus, ele sempre pensa melhor do que você. Muitas vezes a gente está pensando algo, e este algo que a gente está pensando não está no propósito de Deus, não está no plano de Deus para a nossa vida. E muitas vezes não acontece. Por quê? Porque é o nosso pensamento, não é o pensamento de Deus. A gente precisa pensar de acordo com o pensamento de Deus. Quando a gente orar, a gente tem que pedir para Deus que Deus faça em nossa vida segundo a vontade dEle. A gente pode expor diante de Deus a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo, mas a vontade perfeita e agradável é a de Deus. Muitas vezes a gente pensa algo e não conseguimos realizar. Por quê? Porque não está no projeto de Deus. Por quê? Porque Deus, ele pensa além de nós. Ele pensa mais alto do que nós. Quando nós estamos pensando algo aqui, ele já está pensando no nosso futuro. O que isso pode acontecer em nossa vida, se ele permitir que aconteça. Então, irmãos, neste dia, peça ao Senhor algo que seja da vontade dele, porque ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Pois a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2 e 9, nos diz assim: que as coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus, ele preparou coisas muito melhores, muito maiores para mim e para você. Pois a gente não viu com o olho, pois diz aqui coisas que o olho não viu. A gente não ouviu com os ouvidos, porque aqui diz que os ouvidos não ouviram. E muitas coisas que não subiu ao coração do homem. A gente muitas vezes nem pensou, nem imaginou no nosso coração, no nosso pensamento. Mas Deus, ele já sabe, ele já tem traçado o nosso caminho, ele já tem traçado o seu projeto em nossa vida. E diz aqui que são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Pois a Bíblia diz que ele nos ama tanto que ele deu seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Quão grande amor Deus tem para com a minha vida e para com a sua vida. Então, se você está triste, está desanimado, porque você quer algo e este algo ainda não chegou em sua vida, não desista, não desanime, mas espere no Senhor, porque Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Creia que Deus, ele pode fazer um milagre na sua vida. Deus, ele pode trazer aquilo que você muitas vezes nem está esperando, não está muitas vezes imaginando, porque Deus, ele sabe a minha necessidade e ele sabe a tua necessidade.
Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. E Ele sabe por onde você está buscando, aonde você está caminhando para buscar algo para a sua vida. Muitas vezes é uma porta de emprego que você está precisando. Deus, Ele sabe, Ele conhece e Ele está preparando este trabalho para você. Muitas vezes você fica indagando a Deus, mas Deus, por que a porta ainda não se abriu? É porque Deus, Ele sabe o melhor para a sua vida. Talvez a porta que você esteja buscando, a porta que você quer, não é a porta que Deus quer abrir para você. Deus, Ele está vendo além, Ele está vendo o seu amanhã, Ele está vendo o seu futuro. E Ele sabe, se você for para a porta que você quer, não vai dar certo. Mas a porta que Ele vai abrir, vai dar certo para a sua vida. Deus, Ele vai prosperar você nesta porta, neste trabalho, neste emprego, a qual Ele está preparando para você. Creia tão somente que Deus, Ele vai fazer, mas é no tempo dEle, é no propósito dEle, porque Ele está pensando muito mais alto do que você. Ele sabe o melhor para você. Muitas vezes esse trabalho não está dando certo porque Deus está vendo lá na frente que pode acontecer algo que não está de acordo com a vontade de Deus. E Deus já está te dando livramento, mas Ele vai abrir a porta no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle para a sua vida. Porque Ele sabe o melhor, porque Ele só tem coisas boas para me dar e para te dar. Pois os pensamentos dEle são os melhores. E a Bíblia diz em Jeremias que Ele tem pensamento de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Porque Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente necessita. Pois aqui em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei que pensamentos penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você está esperando um fim bom? Deus, Ele vai te dar. Mas Ele vai te dar no tempo dEle. Pois Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Muitas vezes ainda não aconteceu o que você está esperando, porque se acontecer antes do tempo de Deus, pode trazer problema para a sua vida e problema para as pessoas que estão à sua volta. Pode trazer guerra, e a Bíblia está dizendo que Deus é o Deus de paz. Ele não é o Deus de guerra, pois Ele sabe o melhor para a sua vida. Ele não quer que você viva uma vida turbulenta, uma vida sem perspectiva, mesmo que você venha passar por aflições, mas Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer que você ande na vontade dEle, faça a vontade dEle. Quando você começar a fazer a vontade dEle, pode ter certeza que a porta vai se abrir. Mas enquanto você ficar pensando no que você quer, no que você necessita, no que você precisa, e não buscar a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, neste dia, busque primeiro ao Senhor, dobre o seu joelho, clame a Ele. Se não puder dobrar o joelho, fique sentada, fique em pé, mas erga a sua voz diante do Altíssimo, diante do Deus tremendo, que Ele vai ouvir a tua oração e Ele vai atender o teu clamor. Apenas creia que Deus, Ele vai agir na sua vida. Creia que o seu milagre vai chegar. Se você receber esta palavra, glorifica ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem o melhor para a sua vida, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.